o jejum é uma prática que todo cristão verdadeiro tem na sua vida. As coisas que acompanham um cristão verdadeiro, genuíno, que teve um encontro de fato com Deus, é o jejum, é o costume da leitura da palavra de Deus diariamente, todos os dias, é a oração, é a santificação, é o desejo de conhecer Deus cada vez mais, de se aproximar cada vez mais de Deus, não só por aquilo que Deus pode proporcionar, pelas bênçãos, pelas promessas, não, mas pela própria pessoa de Deus. Um cristão genuíno, verdadeiro, que teve um encontro com Deus, teve sua vida transformada por Jesus Cristo, ele tem esse anseio, esse desejo de conhecer cada vez mais Deus, de estar cada vez mais próximo de Deus. Agora, a questão do jejum. O jejum tem que ser praticado. Temos que ter o hábito de estar sempre jejuando. Mas tem que ser de uma forma correta, de uma forma que agrada a Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 58, Deus adverte por um mau jejum, um jejum feito de forma que não estava agradando a Deus. O povo jejuava, né, orava, buscava a Deus, estava sempre no templo, mas era de uma forma religiosa, só para aquele momento ali, quando estava ali no templo ali. Deus não quer isso. Deus quer que você jejue, né, para que você venha quebrar a sua carne, quebrar o seu eu, o seu ego, para que você venha se fortalecer mais o seu espírito. Mas tem que ser um jejum de uma forma correta, que agrada a Deus. Deus, ele adverte lá: o meu povo fica sem comer, está jejuando aí, castigando a sua carne, mas será que esse é o jejum que me agrada? Porque depois que eles acabam de jejuar, depois que eles saem do templo, eles cometem todo tipo de abominações, de pecados. Não ajuda os necessitados, não ama o seu próximo, caça confusão, fala mal da vida alheia, vive nas práticas iníquas, pecaminosas, deliberadamente. Então, esse não é o tipo de jejum que me agrada. Você quer fazer um jejum que me agrada? Viva a vida cristã genuína verdadeiramente. Viva como meu filho Jesus Cristo viveu. Se coloque no lugar dele, faça como ele fez, siga o exemplo dele. Aí sim eu vou aceitar o seu jejum. Então, esse é um jejum que agrada a Deus. Você praticando a palavra dele, vivendo em todas as circunstâncias da sua vida, como Jesus viveria se ele estivesse no seu lugar. Porque se você estiver fazendo um jejum só de uma forma religiosa ali, e não agrada a Deus, e não vai ter resultado nenhum. Você tem que viver na prática a palavra de Deus. Tem que fazer de acordo com a vontade de Deus em todos os sentidos, em todas as circunstâncias. Viver uma vida piedosa verdadeiramente, uma vida santa. Tem que ser santo. Você tem que ter a santidade nos seus olhos, como que você vê as coisas. Você tem que ter a santidade nas suas palavras, como que você vai falar, os seus pensamentos. Tem que se santificar em todas as áreas da sua vida. Aí sim, o jejum vai ser aceito por Deus. E Jesus, ele falou também acerca do jejum. Lá em Mateus capítulo 6, ele orienta: quando jejuar, lave o rosto, né, penteie o cabelo, não mostre que está jejuando. É uma coisa entre você e Deus, né, em secreto. E Deus que está te vendo em secreto te recompensará publicamente. E tem certos males também, certos tipos de orações que vai ser respondidas só através também do jejum. É oração em jejum. Já é o caso que Jesus ensinou lá em Marcos 9, onde os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito maligno que estava naquele menino. Toda vez que o espírito maligno pegava aquele menino ali, jogava ele no fogo, na água, tentando matar ele. Então os discípulos vieram, hein? Os discípulos que estavam ali sempre acompanhando Jesus, no ministério de Jesus, viu Jesus ressuscitar mortos, curar cego, paralítico, fazer vários milagres. Não conseguiu expulsar aquele demônio, aquele espírito maligno daquele menino. Aí vem Jesus, o pai do menino, então, vai de encontro a Jesus e diz: ó, se o senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-me. Jesus falou com ele: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Jesus imediatamente, então, expulsa aquele espírito maligno e aquele menino ali é liberto. Aí depois os discípulos vêm perguntar: mas por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito maligno? Jesus falou: ó, tem certas castas de demônios, certos males que não saem a não ser com oração e jejum. Então o jejum, ele é importante para todo cristão genuíno, verdadeiro. Ele tem que fazer parte da vida cristã. Jejum, oração, leitura da palavra, mas tem que ser da forma correta. Tem que pedir a Deus a orientação, a direção,
e tem que praticar a palavra de Deus. Porque não adianta você estar fazendo jejum de uma forma religiosa, lendo a Bíblia de uma forma religiosa, indo até o templo, a casa de Deus de uma forma religiosa, só de aparência. Deus não quer que você viva de aparência, não. Ele quer que você viva verdadeiramente a vida a qual Ele escolheu para você, a que Ele designou para você em Cristo Jesus, antes mesmo da fundação do mundo. Então começa a viver os propósitos de Deus para sua vida, a praticar a palavra de Deus. Aí sim o seu jejum vai ser verdadeiro. Aí sim o seu jejum vai ser aceito por Deus e você vai ver efeito. Né? Essa é uma palavra para você sobre o jejum, que às vezes você não está conseguindo obter resposta, às vezes você não está conseguindo ver êxito, mas preste atenção nos detalhes, em todos os detalhes, vê se você está se santificando mesmo, está vivendo uma vida cristã que agrada a Deus, para que o seu jejum possa então valer, para que o seu jejum possa ser aceito por Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo, te fortaleça o seu espírito, que os frutos do Espírito Santo possam te acompanhar, né? Que a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão e o domínio próprio. Né? E a oração também, que você possa fazer da sua vida, né? Um hábito de estar sempre orando, conversando com Deus, não só para pedir. Eu sempre falo com meus irmãos aqui, oração não é para ficar só pedindo a Deus as coisas. Deus não é um garçom que pode estar ali te servindo a todo momento. Não, Deus ele quer ter diálogo com você, quer ter comunhão com você. Deus ele é o seu amigo. A leitura da palavra também é muito importante. Leia ela todos os dias, medite nela, estude ela, pratique ela, né? E jejua também. Faça o jejum da forma que agrada a Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo.